8h23, hora do café favorito. Professor Anderson Couto, professor de História, professora Ana Paula Batista, coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos anos iniciais, no Colégio Batista Brasil de Volta Redonda, uma instituição que é tradicional em Volta Redonda e que agora é mantida pelo Colégio Batista Brasil. É uma unidade de ensino da Rede Batista de Educação desde setembro do ano passado e que tem feito a diferença para a educação básica de Volta Redonda e da região. Professor Anderson Couto, eu quero lhe dizer bom dia e dizer que recebê-lo ao vivo aqui no programa é um prazer muito grande. Professor Anderson Couto foi descoberto pelo Caio Teixeira, que fazia o Fala Professor, mas teve que parar por causa de outras atribuições na atividade aí no serviço público e entregou ao professor Anderson Couto, e ele está se desempenhando maravilhosamente bem na missão, contando com a colaboração do nosso Nilcinho Moura, que tem contribuído bastante. Bom dia, professor. Bom dia, Dário. E por que não dizer bom dia aos nossos ouvintes, né? Nossos queridos ouvintes de todas as manhãs. É uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui presencialmente para falar com vocês. Pois é, o professor Anderson Couto foi contratado pelo programa para substituir o Caio Teixeira e todas as manhãs, por volta de 7 horas, ele está aqui com o seu Fala Professor. Eu não sabia. Mais ou menos às 7 horas. Tem dia que sai 5 para as 7, tem dia que sai 7 horas, 7, 5. Depende, né? Depende do noticiário na abertura do programa. Sim. Tem dia que tem muita notícia importante, a gente tem que ir antecipando. Isso. Mas de qualquer maneira, é na hora que o pessoal está a caminho da escola e tal. E o professor tem desenvolvido um trabalho brilhante aqui no programa. E vai arquivando isso tudo, não é, professor? Sim, tem um acervo grande. Vai fazendo história, né? Inclusive, o Nilcinho já falou comigo que o Fala Professor da semana que vem, que é a semana que antecede a virada do ano e tal. Não, na semana que antecede a virada do ano, nós teremos algumas reprises. Tem ótimos programas que podem ser reprisados. O professor também tem direito a férias, né? Não é verdade? Perfeitamente. Mas na semana que vem a gente fez um especial de Natal. Um especial de Natal, ó, 18 a 22, Fala Professor, especial de Natal. Professora Ana Paula Batista, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. São os anos iniciais do Colégio Batista Brasil, em Volta Redonda. Tem muitos motivos para que as pessoas matriculem seus filhos no Colégio Batista. Bom dia, prazer em recebê-la também. Bom dia, Dário, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar com vocês. Pois é, tem vários motivos e uma das coisas que o Colégio Batista Brasil garante é o ensino bilíngue, não é? Aulas diárias ministradas em inglês desde o maternal 3 até a 8ª série. E uma coisa... Sabe que uma grande frustração que eu tenho é de não ter conseguido seguir estudando inglês e aprender o inglês para falar fluentemente. Eu estudei em várias oportunidades, mas não dei sequência. Então, agora que eu sou velho, não vou aprender mais, não. Mas a gente agora há pouco, quando os professores chegaram aqui ao nosso estúdio, a gente estava comentando que antigamente o rádio a gente ficava num aquário, o locutor de um lado e o operador do outro. Então, os contatos que a gente tinha que fazer com o operador, normalmente era gritando através do vidro, né? E depois descobriram que é muito mais fácil a relação entre o locutor e o operador do jeito que a gente faz aqui, um do lado do outro, no mesmo estúdio e tal. E a professora lembrou uma coisa que a gente tem uma dificuldade danada de aprender, né? É Libras, não é? A linguagem de sinais é muito difícil
Professora, já tentou aprender? Já não? tentei. E realmente não é fácil. Professor Anderson tentou, não? Já tentei e não consegui, fracassei miseravelmente. Porque Libras é um outro idioma. Inclusive, é uma curiosidade isso. O Brasil tem 2 idiomas oficiais, português e Libras. Aham. É um outro idioma, né? São 2 idiomas oficiais que Isso. nós temos oficiais. Libras é um idioma brasileiro, né? Pois é. nacional. E o lance é o seguinte: o ensino bilíngue do Colégio Batista adapta a criança ao estudo do inglês desde os primeiros tempos que a criança vai sendo alfabetizada, né, professora? É, de forma lúdica. Ela nem percebe que está sendo inserida nesse universo da língua inglesa. Através de músicas, brincadeiras, jogos, tudo de forma lúdica e gostosa. Quer dizer, a criança com o maternal 3 anos, 3 né? anos. A criança com 3 anos ouve o bom dia em português, ouve o bom dia, dia em inglês. o good morning E ela aquilo, vai inserindo isso no e contexto. vai ficando natural, não é verdade? Natural. É uma coisa muito interessante esse novo sistema, não é? Eu lamento profundamente que nos meus tempos a coisa fosse tão diferente, né? Até porque no meu tempo a escola onde eu estudei os primeiros anos foi inaugurada em 1955 e eu nasci em 47. Então o Grupo Escolar Presidente Roosevelt, onde eu fiz o primeiro ano, foi inaugurado em 55. Eu já tinha 8 anos. Eu fui alfabetizado pela minha mãe e estudei numa escolinha que era mantida pela Igreja Católica, num bairro Cristiane. Hoje é usina, né, do lado direito, indo para Barra Mansa, ali onde tem a Ponte Preta e tal. Tinha uma escolinha ali. Não existia o Colégio Batista Brasil, que existe para os meus netos hoje, para os netos dos meus amigos queridos que estão ligados aqui no programa. E eu queria que a professora falasse sobre essas vantagens de botar as crianças nos primeiros tempos de escola no Colégio Batista Brasil. Então, colocar os filhos no Colégio Batista Brasil é realmente um privilégio, né? No colégio, a gente começa a trabalhar as questões da língua inglesa, dos programas socioemocionais, desde os 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, eles têm contato com personagens, com diversas personalidades. E aí a gente consegue trabalhar esse ser humano para que ele fique integralmente, né? Ele consiga ser um ser humano ético, que ele tenha virtudes e valores trabalhados nesses preceitos e que ele consiga, né, contribuir para uma sociedade melhor. Então, ele começa a ter o contato com a língua inglesa, ele tem o contato com o programa BI, que é o de inglês, o programa BENI, que é um programa socioemocional. Como é que é esse programa BENI? Explica pra gente. Eu não conheço e sei que muita gente também não conhece. Então, o programa BENI, ele consiste em trabalhar em cima de pilares, né? A gente tem que aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E aí, como é que a gente faz isso? Através de... A partir do maternal 3, de 3 aninhos. Com personagens lúdicos, fantoches, dedoches, histórias, plataforma digital. E eles têm personalidades diferentes, etnias diferentes, desafios diários diferentes. Aí a gente ensina as crianças a trabalhar com os seus desafios diários, formando um cidadão completo, né? Sem dúvida alguma, e inclusive criando uma certa disciplina, né? Disciplina. Porque a criança não tem muita noção de disciplina, é preciso que rotina. haja... A gente cria uma rotina e essa rotina é instalada e combinada, em cima de combinados com as crianças, e eles têm um horário direitinho para tudo, conseguem exercer esse projeto assim, com muita facilidade. E o ambiente... Na escola, as salas de aula, por exemplo, o Colégio Batista é uma tradição. Eu estudei no Colégio Batista, fiz o primeiro ano de contabilidade em 1964. Professor Anderson, quando já era nascido, não? Não. Nem eu. Nem a senhora, né, professora? Mas, pois é, em 64... tradicional. Pois é, em 64 eu fiz o primeiro ano de contabilidade no Colégio Batista. E o Colégio Batista foi ampliado e hoje ele está bem moderno, né? Ele está recebendo uma
cara nova, né? Um investimento gigante. Nós estamos em obras. A educação infantil está recebendo um prédio novo. Os nossos estudantes, em 2024, estarão nas instalações novas da educação infantil. Todo um ambiente climatizado, em cima da neurociência, né? Tudo pensado para a criança aprender de forma lúdica, gostosa e relaxada, né? Feliz. Bom, esse programa Bene é, sem dúvida alguma, um projeto de vida, É um né? projeto de vida. Exatamente. Ele começa no berçário, vai até o 9º ano e depois nós passamos para o professor Anderson, que é o projeto de vida em si, que é no ensino médio. O ensino médio. Agora fala pra gente sobre isso, professor Anderson. É isso aí, professor Anderson. Então, lá no Colégio Batista Brasil, eu ministro a disciplina de História, eu ministro a disciplina de Atualidades e também a disciplina de Projeto de Vida, que, na verdade, não é bem uma disciplina, é uma continuidade do programa Bene, que começa lá na fase inicial, né? da educação, né? Qual é o mote, qual é a ideia desse programa? É formar um cidadão completo. Então, na primeira série do ensino médio, a gente tem, dentro do programa Ethos, que é o Bene no ensino médio, né? O programa Ethos. A gente tem o Ethos Self, que self do inglês, né? É você mesmo. Então, o aluno aprende a se relacionar com seus próprios sentimentos e a ter uma melhor autoestima e etc. E o ethos, o que é que quer dizer? Ethos vem do grego, né? Que significa ética, ou seja, o princípio. Porque qual é a ideia da escola? Uma vez que o aluno, o estudante desenvolve a sua ética, são valores inegociáveis que ele vai ter para a vida toda. Então, independente do ambiente onde ele estiver, às vezes os pais ficam preocupados, meu filho vai para a Universidade Federal e lá na Universidade Federal tem aquela coisa que é festa e tudo, meu filho vai se perder lá. Mas se ele tiver os princípios, formação, né? A formação familiar e uma boa formação escolar, ele, em vez de ser influenciado, ele vai ser um influenciador. Positivo. Um influenciador positivo, ele está aprendendo a conhecer, essa é a ideia. A fazer, a conviver e a ser. Exatamente. Lá da educação infantil até o médio. Então, Até por isso que médio. Na primeira série do ensino médio ele tem o Ethos Self, que é se resolver consigo mesmo, e na segunda série do ensino médio ele tem o Ethos Connect, que é ele em sociedade, a convivência em sociedade, né? Um desenvolvimento completo. A conexão com os outros. Professora, nós estamos vivendo muitas mudanças. Eu me lembro que em 1996, quando a minha filha ia fazer faculdade, o professor Sérgio Sodré, que era da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda, ele foi vice-reitor e hoje ele é secretário de Desenvolvimento. Ele falou comigo que de 96 até 2000, mais coisas seriam inventadas pelo homem do que foram inventadas em 2000 anos. Sim. E isso aconteceu, né? Aconteceu. Nós estamos em 2023. A professora lida com os primeiros passos da criança. E eu vejo meu neto, que fez 2 anos agora, dia 22 de novembro, pegando o celular e sabendo meter o dedinho onde é que ele quer, qual o programa que ele quer. Como é que vocês no Colégio Batista Brasil convivem com isso? Então, nós não podemos esquecer que o mundo é tecnológico, mas nós temos que ter uma intencionalidade pedagógica. Não podemos deixar que ele utilize aleatoriamente esses recursos, porque senão ele não vai saber escolher. Porque com 3, 4, 5 anos, ele ainda não tem essa percepção de mundo, né? Então... Mas a verdade é que deve ser uma dificuldade muito grande para vocês que estão começando com essas crianças, do maternal até o maternal 3, sei lá o quê, até a fase de alfabetização. Deve ser muito difícil, porque a criança com 2 anos já está mexendo ali no celular. Não é fácil. Como é que vocês fazem para eles não ficarem mexendo no celular? Eles não utilizam celular na escola. Não pode, Não, né? na escola não Não utilizamos tem jeito, celular. né? Mas nós utilizamos as plataformas digitais. Que aí a gente tem esse controle pedagógico, essa intencionalidade, como eu falei. Todas as salas são equipadas com lousas digitais. Então, as atividades que são gamificadas... Hoje não é mais aquele que a gente chamava de quadro negro, que
lousa de giz. Depois virou o quadro azul. O professor já não usa mais o giz, não é verdade? Não. Aquilo agora é uma parede de TV, não é? É uma lousa digital. Ou seja, o computador tem uma tela lá naquele quadro antigo. E a criança pode utilizar, e o professor, né, o estudante e o professor, utilizam os recursos nas plataformas de inglês, do BN, do Núcleo Comum Português, Matemática. Então, ele não deixa de usar o recurso, utiliza tablets, né? Ele pode utilizar o tablet da escola. Sim. Ele utiliza esses recursos para gamificar, porque ele não gosta de jogar. Ele gosta de jogar muito. Claro, Mas claro. a gente, com a intencionalidade pedagógica, ele joga através do conhecimento, através das... Os jogos são de conhecimento Exatamente. e não de lazer. Não né? de lazer, nem de Mas luta, de matar, né? Mas eles acabam gostando, né? Amam. São desafios. A cada desafio, ele vai para uma nova etapa e vai ganhando as suas premiações, as suas estrelas. É um jogo. Só que é um jogo com a intenção de ensinar. É bem diferente. Professor Anderson Couto, olha só. Vamos falar agora do ensino médio. Sim, sim. O cara chega no ensino médio acostumado a pesquisar na internet. A gente chama o Google de professor Google ou de doutor Google. A minha mulher chama de doutor Google. Ela sentiu uma dorzinha, vai lá no doutor Google para saber. Eu não botei isso aqui, eu quero saber isso, entendeu? E tem o professor Google, que ele ensina muita coisa correta. Sim, perfeito. Mas também ensina muita coisa errada, não é? E aí, como é que no ensino médio vocês convivem com isso no Colégio Batista Brasil? Pois é muito importante ensinar para o estudante a saber filtrar as informações, porque a internet é o mundo, né? Tudo, né? Tudo que você encontra no mundo, você vai encontrar na internet. Hoje nós vivemos na prevista aldeia global do McLuhan, né? Isso, perfeito. Né? E aí, ainda isso entra no escopo do programa BN. Eu trouxe até aqui para mostrar para o pessoal o material que o estudante recebe lá do projeto de vida, né? É o livro que tem o conteúdo que ele vai trabalhar, e dentro desses conteúdos... Deixa eu mostrar aqui para minha câmera. Hein? Tava dando para ver ali, né? Mas aqui, ó. O livro é... Robusto. Sim. Robusto. É um material excelente, né? E dentro do escopo desse material tem também a forma de se relacionar na internet, no mundo virtual, né? É um dos temas que a gente trabalha. Esse é o programa BN para... Esse, no caso... O Ethos Connect. Isso, é da segunda série do ensino médio, né? E o interessante é que eu costumo falar com os estudantes lá, eu falo, poxa, se na minha época tivesse isso que vocês têm hoje, eu estaria anos-luz à frente, porque quando a gente chega na faculdade, na nossa época, né, a gente saía do antigo segundo grau, fazia o vestibular, ingressava na faculdade, eu fiz Universidade Federal, e você entra no mundo... Você fez filosofia? Não, eu fiz História na Unirio. E aí você ingressa num universo completamente diferente, onde você está habituado com aquele clima da escola, e a faculdade é outro clima, né? Outra história. O programa BN, o programa de projeto de vida, faz um preparo também para o estudante entender o que é o ensino superior. E o nome já diz, projeto, ou seja... Ele vai ser encaminhado corretamente para o ensino já sabendo superior, o que ele vai encontrar lá, o que ele pode avançar após o ensino superior, e também a ideia do projeto. Um plano estratégico para a vida do estudante, né? Ele já vai sair de lá pensando no que ele vai fazer na faculdade, depois da faculdade, uma estrutura para a vida dele. E né? vocês dão o encaminhamento também, antigamente a gente tinha teste vocacional. Todos os testes vocacionais que eu fiz me levavam para quê? Rádio. Você vai ser locutor, você vai ser radioator, vai ser jornalista, que legal, entendeu? Que legal. Todas as vezes era assim. Hoje vocês têm um sistema para encaminhar pela vocação,
o estudante do do ensino médio? Na verdade não é exatamente encaminhar, mas a gente faz um trabalho de teste vocacional dentro do programa, do projeto de vida também. Uhum. Na primeira série do ensino médio, eles têm um teste vocacional, e aí é muito interessante porque eles fazem o teste vocacional na sala de aula comigo, seguindo os parâmetros aqui do livro, e depois o próprio programa sugere um link onde eles vão acessar e fazer o teste vocacional na internet. E aí depois eles trazem o resultado. Meu lance é o seguinte, eu queria ser jogador de futebol. aí logo nos primeiros passos disseram para mim, vai estudar porque você não serve para isso, não. É por aí também. E eu virei locutor esportivo. Legal. Entendeu? Eu não podia jogar, mas amava o futebol, virei locutor esportivo. Depois virei comunicador, como estou aqui desde 1990. Dário, é exatamente isso que o programa BN faz. Ele quer que esse ser humano seja íntegro, mas que ele seja bem-sucedido e feliz. Porque é um conjunto, né? Não, a gente prepara para a vida, a gente é feliz buscando, né? É aquela história, eu repito sempre aqui, vamos completar a entrevista, mas eu repito sempre aqui. O Confúcio, 500 anos antes de Cristo, diz, eu uso a frase desse jeito, o original é diferente, mas feliz é aquele que faz o que gosta, porque quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Sim. Não é verdade? Então, o professor Anderson Couto disse que fez história. Ele estudou a universidade, o FRJ. Não, foi a Unirio. Unirio, para fazer história. História. É o que o professor sempre gostou. Sim, perfeitamente. Eu tenho uma história como a sua, que queria ser jogador de futebol. Meu primeiro objetivo era ser músico. Mas aí é aquela coisa, né? Músico, além do conhecimento, também o cara tem que ter talento. Eu falei, não vou fazer uma coisa que eu alcanço. Ser músico, eu falo com a Sara Higino, que é a maestrina fantástica do projeto Volta Redonda, Cidade da Música. Eu acho que é uma coisa extremamente difícil. Ela diz, não, é a coisa mais simples do mundo. Simples para ela, como é o nosso trabalho aqui. Por exemplo, entrevistar. É uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e descobri que entrevistar é conversar com as pessoas, fazendo as pessoas dizerem as coisas que elas sabem. Eu não faço nenhuma pergunta a vocês que vocês não saibam responder. Verdade. Não é verdade? Perfeito. E isso é uma coisa prazerosa, né? E se descobrir, ser feliz. Exatamente. A felicidade está nisso, você fazer o que gosta. Exatamente. Deve ser muito triste o cara chegar a uma determinada idade e dizer que sempre trabalhou porque precisava sobreviver, precisava sustentar a família. Eu costumo dizer para as crianças que eu trabalho, eu não trabalho, eu amo tanto e ainda recebo por isso e ganho beijos todos os dias. Olha que coisa boa, né? Não é porque verdade? Eles me beijam todos os dias e ainda ganho beijos. Não, e principalmente aqueles que estão começando. Que ficam conosco o dia todo, porque nós temos também o dia todo, né? Não, os pequenininhos às vezes até provoca uma certa frustração no pai ou na mãe, porque a criança, nos primeiros dias, não quer ir para a escola. Depois ela se adapta de tal maneira que ela não quer férias. Aos primeiros passos que ela não quer férias. Sim. E mais o seguinte, você vai com o neto, por exemplo, vai com o avô até a porta da escola. Você está com a criança ali e tal, querendo ficar com ela. Aí, de repente, quando vê a professora, solta da mão e sai correndo para abraçar e beijar a professora. Se sente seguro. Não é? É verdade. Se sente muito seguro, se sente feliz no reencontro com a escola. Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de trabalhar com crianças, né, com gente. Sou muito feliz. Isso é uma coisa prazerosa. Nossa. Não é verdade? É isso aí. Dá trabalho, mas é bom, né, professora? Nossa, é muito melhor do que dar trabalho. É ótimo. Olha, quero agradecer a presença da professora Ana Paula Batista, que é coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, anos iniciais do Colégio Batista Brasil em Volta Redonda. Meu prezado colega de rádio, uma honra, professor Anderson Couto, que todas as manhãs, em gravação, está aqui no nosso programa, mais ou menos às 7 horas. mais ou menos. Bom dia para vocês. Bom dia. Olha, e um grande abraço aos nossos amigos do Colégio Batista Brasil. Eu tenho muito prazer em fazer esse anúncio. Fui aluno do Batista no tempo que era Instituto Batista Americano, em Volta Redonda, e tenho um carinho muito grande por essa instituição que agora virou
Colégio Batista Brasil de Unidade. Volta Redonda, Unidade Volta Redonda. Um abraço, gente. Um abraço. Prazer. Abraço a todos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado.